O silêncio que esconde o desvio. Eu sou Roberto Carlos Fernandes, esse é o nosso canal de comunicação, Novo Peregrino, reconstruindo sempre sobre ruínas. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante e por isso eu peço que você fique comigo até o final. E durante esse tempo, se você de alguma forma for tocado com alguma palavra dessa, manda um comentário para mim. Faça uma pergunta, ou dê o seu testemunho, ou faça um complemento. Se você gostar, se você não gostar também, não tem problema. O objetivo aqui é a gente despertar a mente de vocês para pensar em algumas coisas que muitas vezes ninguém fala. Há um perigo, um lugar perigoso, vamos assim dizer, onde a fé não é negada, apenas ela é suavizada. Onde a fé não é abandonada, mas ela é adaptada. E é nesse território silencioso que muitos caminham sem perceber que já não vivem aquilo que dizem crer. Eu costumo dizer que alguns dizem assim: eu creio, mas não acredito no que eu creio. Muitas vezes não houve uma ruptura visível, não houve rebeldia declarada, mas apenas uma substituição sutil. O que deveria ser vida tornou-se símbolo. E esse é o nosso tema. O nosso tema hoje é identidade ou simbolismo. E quando a vida vira símbolo, ela deixa de exigir tudo e passa a aceitar qualquer coisa. Talvez você nunca tenha parado para observar isso com profundidade, mas a maior crise não está lá fora. Está dentro do ambiente que diz preservar a verdade. Muitos se dizem guardiões da verdade. Porém, infelizmente, pelo menos 5 itens que eu vou colocar aqui são tidos hoje como símbolos da nossa fé. E o primeiro que eu chamo a atenção de vocês é o arrependimento. Quando o arrependimento deixa de cortar e passa apenas a sensibilizar. O arrependimento foi domesticado. Aquilo que antes quebrava o homem por dentro, hoje apenas o emociona por alguns minutos. Criou-se a ideia de que arrepender-se é sentir tristeza, de ter um certo desconforto depois do erro e prometer que vai tentar melhorar. Eu não sei se vocês já perceberam que muitos que se dizem arrependidos só o dizem depois da consequência. Pois arrependimento, ele surge como necessidade diante de um confronto, não de uma consequência. Quando você ouve uma verdade e você tem que decidir se aceita ou não, se obedece ou não, e não depois da consequência. Arrependimento depois da consequência é remorso, é tristeza. Arrependimento antes da consequência é decisão. Mas olha, no silêncio da consciência, muitas pessoas continuam vivendo no mesmo eixo, ou seja, mesmo depois da consequência, dizem-se arrependidos, mas não mudam a vida. O arrependimento que se tornou sentimento, o arrependimento que veio apenas por causa da consequência, não obriga a uma decisão. Arrependimento, quando é confrontado com a verdade, ele se torna verdadeiro. O arrependimento não nasce da dor da consequência, mas da revelação da verdade. Vou repetir. O arrependimento não nasce da dor da consequência, mas da revelação da verdade. É quando alguém percebe que não pode mais negociar com a própria vida e decide mudar de direção, ainda que isso custe tudo.
Quando a palavra diz convertei-vos, não é um convite emocional. Foi uma ordem que exige resposta. Onde não há mudança, nunca houve arrependimento. Apenas uma consciência ferida tentando se aliviar. O segundo símbolo é este: batismo. O batismo não foi dado para representar, mas para sepultar. Talvez você nunca tenha ouvido essa expressão que eu vou dizer. Batismo é sepultamento. Vou repetir. Batismo é sepultamento. E sepultamento do quê? Do velho homem. Existe algo que poucos têm coragem de dizer com clareza. O batismo foi transformado em cerimônia para acomodar pessoas que ainda não morreram. Tornou-se um marco simbólico, uma celebração, um rito de passagem, mas perdeu o peso que carrega. Porque o batismo não é sobre mostrar algo para os outros, não é um testemunho público da nossa fé. É sobre encerrar algo dentro de si. Paulo disse aos Romanos: fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. Vou repetir uma frase que talvez você nunca tenha ouvido. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. Quando nós somos batizados, nós somos sepultados com ele na morte dele pelo batismo. Não é uma linguagem poética, é realidade espiritual que exige correspondência prática. Descer às águas sem ter morrido antes é apenas molhar o corpo, não é atravessar a cruz. Desculpe aqui a franqueza, se você não foi batizado dessa forma, você não foi batizado. Ponto final. Isso é sério. Isso não é brincadeira. Arrependimento e batismo não são dois momentos distintos, não. São duas expressões de uma mesma entrega. Um decide morrer, porque foi confrontado com a verdade. E foi confrontado por quê? Porque quem manda na vida do homem é ele mesmo. Esse é o pecado que está dentro do homem. Quem manda na minha vida sou eu. Quando eu sou confrontado com isso, e Jesus Cristo tem que ser Senhor da minha vida, ou eu aceito me submeter a Ele, e essa decisão chama-se arrependimento, isso não muda nada, a não ser que eu me una com Ele na sua morte pelo batismo. São duas expressões de uma mesma entrega. O arrependimento decide morrer, e o batismo testemunha essa morte. Quando isso se rompe, nasce uma fé que começa, mas nunca se transforma. Se você separa isso, se você separa arrependimento de batismo, ou se você se batiza, não existe isso, se batizar. Eu me batizei, eu não me batizei, me batizaram. Você já viu um morto se sepultar? Um morto não se sepulta, um morto é sepultado. Pensa nisso. E se você tem dúvida, me liga. Manda uma mensagem para mim. Vamos analisar. Vai que você está seguindo uma fantasia, um símbolo, e não, de fato, uma verdade. O terceiro símbolo é a ceia da comunhão. Aqui vai chocar muita gente. Primeiro que não existe essa expressão Santa Ceia. Isso foi também inventado. A mesa foi mantida, mas o sentido foi perdido. A ceia continua sendo celebrada, o pão continua sendo partido, o cálice continua sendo distribuído, mas algo essencial foi deixado pelo caminho. Criou-se um ambiente de reverência externa, de organização, de cuidado ritualístico, mas sem profundidade que esse momento exige, porque a ceia não foi instituída como um evento religioso, foi estabelecida como um mandamento de vida. Assim como eu fiz, façam vocês também. Não se refere ao gesto, mas ao modelo.
Ele não apenas partiu o pão, ele partiu a si mesmo. E ao dizer, esse é meu corpo, ele estava revelando um padrão de existência. Aquele que participa da mesa, mas não vive uma vida repartida, está apenas preservando um símbolo, não está obedecendo a um mandamento. A ceia não pede presença, pede entrega. Muitos líderes hoje usam Coríntios capítulo 11 para explicar a ceia. Texto fora de contexto completo. E dizem, Paulo disse, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão, deu graças, partiu e disse, tomai e comei, isto é meu corpo dado por vós, fazei isto em memória. Fazer o quê? Então vamos voltar para Coríntios capítulo 10. Antes de ir para o 11, vamos para o 10. E lá no capítulo 10 de Coríntios, na primeira carta, ele diz, nós somos o pão, o corpo. E o pão que partimos é a comunhão. Voltem para a Bíblia. Texto fora de contexto é pretexto, e por anos a fé foi engessada. Se você participa de uma ceia sozinho, você está apenas tomando um aperitivo. Se você vai por uma cerimônia e pega um pedacinho de pão e engole, sem compartilhar isso com os que estão com você, isso é uma cerimônia simbólica. Voltemos às raízes. Voltemos às origens. O quarto símbolo é a cruz. A cruz não foi feita para ser admirada, mas carregada. Em algum momento, a cruz foi retirada do caminho e colocada na parede, pendurada no pescoço, colocada como uma tatuagem. Apenas tornou-se um objeto de referência, identidade visual, mas deixou de ser prática. E talvez esse seja um dos desvios mais silenciosos de todos, porque ninguém nega a cruz, apenas não vive o que ela exige. Tome a sua cruz e siga-me. Não é uma metáfora inspiradora, é uma convocação diária. A cruz não está no passado, ela está no presente de quem decidiu seguir. Ela aparece nas renúncias que não são vistas, nas decisões que ferem o ego, nas escolhas que rompem com a própria vontade. A cruz não é confortável, não, nem negociável. E quando ela vira símbolo, o discipulado vira teoria. E teoria sem prática não produz nada. O quinto símbolo, e esse aqui vai também chocar alguns, é a confissão. Por que eu chamo de símbolo? Primeiro, porque ele foi trocado por algo que não está na Bíblia. Na Bíblia não está uma referência para se pedir perdão. Eu não sei se vocês já perceberam nisso. Não existe mandamento para pedir perdão. E é o que mais se faz. As pessoas pedem perdão sem nunca ter feito confissão. O que, na verdade, é o mandamento. Confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Há muita gente que está doente, enferma no seu interior, porque apenas pediu perdão e alguém perdoou sem saber o quê. Porque não houve confissão. Confissão é expor a verdade. Confessar não é aliviar a consciência. Confissão é declarar o que foi feito de forma equivocada, errada, pecaminosa. Não é chegar para alguém e dizer assim, olha, eu errei, me perdoe. Errou no quê, meu filho? O que você fez? Me conta. Aí vem a vergonha, vem o medo, vem a frustração, vem o medo da consequência. Então camufla. Eu errei.
Isso é genérico. E a pessoa fala do erro, de um erro, supostamente, e pede perdão. Outro ponto que foi silenciosamente ajustado para caber em uma fé mais confortável. Há quem diga, inclusive, assim, não, a gente só confessa para Deus. A Igreja Católica dizia que tem que ir para o padre. Padre, eu pequei, eu errei. Aí o padre fala, meu filho, você errou, todo mundo erra, mas olha, vai ali, reza 3 Ave Maria, 4 Padre Nosso e você está perdoado. Aí vem os evangélicos e dizem, não podemos confessar para homem. Aí vai para o outro extremo. Confessa só para Deus. Confessar para Deus para quê? Ele já sabe. Não há nada oculto diante de Deus. Você tem que confessar para quem não sabe. E quando confessar, você mentiu, fale a verdade. Que verdade vai falar? Sobre a mentira que você praticou. Você roubou? Não adianta dizer que roubou. Devolve o que roubou. Mas as pessoas vêm primeiro com o pedido de perdão e depois vêm com o alívio da consciência. Confissão a Deus sem necessidade de exposição, sem necessidade de confronto, sem necessidade de relacionamento. Aquilo que permanece escondido permanece ativo. A confissão nunca foi apenas vertical, sempre foi também horizontal. Confessai vossos pecados uns aos outros não foi sugerido como opção, foi apresentado como um caminho de cura. Porque o orgulho se sustenta no silêncio, mas perde força quando encontra luz. E quem escolhe esconder, escolhe também permanecer preso. Trago aqui uma reflexão de quem já passou por esse caminho, de quem já passou pelo arrependimento, pelo batismo, pela confissão, pela cruz, pela comunhão. O perigo não está no erro. Você errou? Ok. Todo mundo erra. O perigo está na adaptação. Perceba com calma, sem pressa de se defender. Tudo aquilo que exige entrega foi, ao longo do tempo, sendo transformado em símbolo. E o símbolo tem uma vantagem perigosa. Ele permite que a pessoa participe sem se comprometer. Ele preserva a aparência sem exigir transformação. Ele mantém a linguagem sem gerar vida. E assim, a fé continua existindo, mas esvaziada de poder por causa da adaptação. Talvez o problema nunca tenha sido falta de conhecimento. Aliás, diga-se de passagem, há muitos que têm conhecimento da adaptação, não da originalidade. Vou repetir. Muitos podem ter muito conhecimento e estudar sobre as adaptações e não sobre a originalidade. Há muitos que fazem cursos de teologia, estudo bíblico, curso de discipulado. Nada contra isso na essência. Mas se você faz um curso sobre temas adulterados ou adaptados, você vai ficar certificado num curso do que foi adaptado e não na originalidade. Eu me lembro, há mais de 40 anos atrás, depois de ter feito 2 seminários, depois de ter ministrado sobre muitas vidas, eu voltei a ler a Bíblia. E comecei nos evangelhos.
Eu voltei, porque eu disse voltei, porque eu tinha abandonado vocês. A verdade e a realidade é que eu fui descobrir que existe uma referência que é Jesus e que os apóstolos apontavam para Jesus. E eu vou dizer mais uma coisa que vai chocar alguns de vocês de novo, porque vocês dizem assim: ah, eu vivo debaixo da orientação do Espírito Santo. Se segura aí. Jesus disse: quando eu enviar o Consolador, ele virá, ele será o novo Consolador. E ele não falará de si mesmo, mas ele fará lembradas todas as palavras que eu disse a vocês. Ele não falará de si mesmo, mas fará lembradas todas as palavras que eu digo a vocês. Jesus é o nosso único ponto de referência. Ele disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Não é hora de pensar o que é um discípulo? Como se faz discípulo? O que produz um discípulo? Como vive um discípulo? O que Deus espera de um discípulo? Você vai descobrir que um discípulo não é um estudante da Bíblia, que um discípulo não é um frequentador de religião. Você vai descobrir que um discípulo é alguém que morreu, foi sepultado com Jesus e vive em unidade com todos os filhos de Deus. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe vocês. Aqui tenham tempo para pensar nessas coisas que eu estou dizendo. No silêncio dessa reflexão, fica uma pergunta que não acusa, mas também não se cala. Isso que você carrega é vida? É a tua identidade? Ou já se tornou apenas um símbolo? Que Deus nos ajude a todos.